É isso aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Capital Cast, o seu podcast oficial de Fazenda Rio Grande. Hoje, um episódio incrível. Então, você que está chegando agora, já se inscreva no canal. Se você sabe, de alguma forma, quem é o convidado de hoje, cara, já comente aqui, tô assistindo. O convidado é lutador, Lucas. E a minha, estou aqui com a minha host, com a minha co-apresentadora amada. Eu não sei quem E fala aí, Thay? mais, né? É nós dois, não cala a boca. É um balanço ali, né? E aí, Thay, animado o podcast de hoje ou não? Animado, e tenho certeza, Lucas, que eu quero aprender muito, porque é uma área muito boa de se falar hoje, né? Que é o esporte, né? Além de ser o esporte, sabe o que me deixa mais orgulhoso? Que é o seguinte, esse convidado nosso, ele é de Fazenda Rio Grande, campeão mundial. Vocês sabiam, gente, que tem campeão mundial em Fazenda Rio Grande? É, tem gente que não sabe. E não lutou em um país só, não, cara. Eu acho que dos 190 e poucos países do mundo, uns 200 ele já foi, já. Oh. Ele é o cara. Ele é o cara. E da nossa cidade. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, eu apresento a vocês Saulo Cavalari. E aí, Seja Saulo? bem-vindo! Muito obrigado. Como é que você tá, meu amigo? Tudo certo ou não? Tudo certo, obrigado o convite a todos vocês aí, obrigado pessoal da capital. Tô super feliz aqui em poder estar divulgando o trabalho aqui, tanto da parte da luta quanto junto com vocês. Ô, legal, legal. E, Saulo, antes da gente começar, pra gente entender quem tá chegando agora, né? Nunca ouviu falar o seu nome, não sabe. Quem é o Saulo? O que o Saulo faz? O que é o kickbox? É o jiu-jitsu, MMA? Todo mundo fala UFC. Quem é o Saulo? O Saulo Cavalari é um praticante que começou a praticar lutas com 9 anos. Eu tenho a minha vida, tenho mais de 27 anos de arte marcial. Participei em campeonatos no decorrer em 42 países já, defendendo a nossa pátria, né, o Brasil. Fui campeão mundial, fui o primeiro campeão mundial da primeira organização de lutadores de kickbox do mundo. Então, o que é o kickbox? Kickbox é a luta em pé, né? Então, tinha aquela época a febre do Van Damme, né? Acho que isso é legal, ficava fazendo abertura. Isso, treinamento nos parques. Então, o kickbox ele é uma junção de artes marciais mistas lutadas em pé, né? Diferente um pouco do UFC, é uma outra proposta de luta, né? Cara, que legal. E assim, eu tava, né, obviamente, eu conheço o Saulo, mas eu fui ler um pouco mais para falar, talvez tenha algo que eu não saiba, né? E você foi o primeiro campeão do Glory. Isso, foi o primeiro campeão do Glory. E para quem não sabe, só pra gente explicar também, o que é o Glory e qual que é a importância que o Glory tem pra luta, no caso, né? Porque às vezes, foi campeão do Glory, tá, beleza, tá. Mas o que é o Glory? O Glory, hoje, ele é comparado, assim, ao UFC das artes marciais, né, lutadas em pé. Então, é um evento que tem uma proporção muito grande. Na verdade, ele chega a ter o show do Glory Kickbox, ele é maior que o UFC. Então, o UFC, ele é pay-per-view, é conhecido, mas o show do Glory Kickbox são lutadores da primeira divisão, né, da primeira classe de todo o decorrer do mundo, né? Então é um evento muito grande, é um evento muito legal, tem uns grandes nomes, o próprio campeão hoje, o Alex Poitin, foi o segundo campeão, foi o primeiro campeão, ele foi o segundo campeão também do Glory Kickbox. Putz, que legal, cara. Da hora. Hein, isso deve ser um sentimento de orgulho muito... Orgulho no bom sentido, é claro, porque a gente tem que se orgulhar das coisas que a gente faz, das vitórias que a gente tem. Deve ser um orgulho muito bom, né, cara? Você olhar e falar, Poitin, eu ganhei primeiro, cara. Isso, e hoje, assim, o Glory, ele tá com um nome maior ainda porque a proposta do UFC hoje são as lutas em pé, né? Então, o pessoal gosta, teve época mais da parte do jiu-jitsu, né? O pessoal do grappling derrubava no chão. Hoje o pessoal quer ver trocação. Então, são vários lutadores que são convocados, né? Tanto da parte pro MMA quanto do boxe, que eles saem do Glory Kickbox. E vai pra luta em pé mesmo, porque eu acho sensacional. Eu gosto também, eu como assistidor, telespectador, eu gosto da trocação. Eu gosto da luta em pé. Aquele campeonato que você participou no Rio agora, como que é o nome? Tough Arena. Tough Arena. Campeonato sensacional, que é um roundzinho de 1 minuto, entendeu? Só os dois. Muito rápido, né? Só os dois e a luva seca. E porrada na cara. Quem tem mais vontade. E é legal, eles têm um critério também muito legal esse evento, que é o critério de desempate, né? Que quem tem mais vontade de bater, às vezes assim, o cara não precisa simplesmente ter ganhado a luta. Ele tem que ter buscado a luta, tem que ter dado show, né?
E voltando também, mais um ganchinho, assim, do Glória Kickbox para poder apresentar sobre essa proposta do evento, que é o Glória Kickbox. Final de semana agora na África, em Cairo, teve o campeonato mundial da primeira divisão dos boxeadores, né, de luta de boxe. Então, para você ter uma ideia, hoje o Whipsy, né, o Gypsy é considerado como se fosse o Mike Tyson da atualidade hoje. É um ucraniano invicto, é um peso pesado invicto. O cara é muito difícil ele levar uma luta por pontos, né? E o campeão do super pesado do Glory Kickbox que fez a final com ele no final de semana. Teve um resultado, infelizmente perdeu, mas foi para uma outra área, né? Caraca, cara, que legal. Sim. E, Thali, agora fale uma curiosidade. Eu que o povo queria quer saber do saber, nosso não só eu, amigo. mas todo mundo que Que eu vai não calo a assistir boca de nunca, né, que vai assistir de casa. Como que começou essa paixão? Foi a partir de quantos anos? Olha, na minha época, na verdade, né, eu tinha 9 anos de idade, Bem novinho ainda, criança. bem novinho, e eu tinha uma situação assim que ocorria as lutas do Mike Tyson na televisão, Nossa. então era uma febre. Faz Ele tempo. era uma criança brasileira, normal. E hoje Ele tem, só viu o Mike Tyson. e aí hoje tem o Neymar, tudo, mas na época era o boxe, né? Que É a gente verdade. via muito na televisão. Popó, Muito, né? muito, muito. O Popó também veio numa ascensão grande. Não também. tinha internet, né, na época. Né? Era a As televisão. crianças não eram violentas. A gente ficava assistindo televisão esperando o resultado. O Mike Tyson, sei lá, dava 2 socos, ficava 2 horas da manhã. Mas eu acho que esse negócio de brincar de lutinha já era uma cultura brasileira. As crianças brincavam bastante de lutinha. Mas na nossa época era porrada na cara, Porrada, Hoje em verdade. dia, não, hoje não pode. Hoje é bullying, agressão bullying, na nossa época. Por isso Mas que até as vira lutador. brincadeiras eram diferentes. As crianças já assistiam, né? Eram influenciados, né? Até ele falou do Van Damme ali, né? Mesmo. Nossa, meu pai mesmo assistia muito. Então eu comecei na arte marcial, também tinha problemas de indisciplina na escola, aquela situação toda, e né, a minha mãe não conseguia muito o que fazer, me colocou dentro de uma academia de arte marcial, que foi muito interessante você tocar nesse assunto, que fez parte da minha educação, a arte marcial. Então, o meu mestre era um grande mestre, uma grande pessoa, me ensinou como me portar, não só dentro do ringue, na cultura, na sociedade, com as pessoas. Dentro da minha casa, ele me chamava a minha atenção também, então ele ficava como se fosse uma intermediação entre a minha casa e a academia, né? Você acredita que para os pais é recomendado levar? Porque às vezes a pessoa fala, ai, mas eu tenho medo que vai ensinar a luta. Acaba dando uma disciplina diferente para criança, adolescente também? Ah, isso com certeza, porque muita dessas crianças, às vezes, elas hoje, né, com essa pegada de celular, internet, eh, não tem muito uma assessoria, assim, não que o pai não dê atenção, mas às vezes chega cansado também do trabalho, do dia a dia, coloca dentro de uma academia, não vai tomar soco, coloca dentro de uma academia de jiu-jitsu, né, então já é uma experiência adotada por outros países, né, de primeiro mundo, que tem um bom resultado, né, a criança vai, faz o treinamento, tem um contato social com a sociedade, volta para casa, muitas vezes, assim, é forte em casa, briga, mas já aconteceu com o meu menino, com o meu filho. Então, ele é um menino muito disciplinado, muito legal, assim, puxar, né, um pouquinho para ele. Mas dentro do treino, eu fui um dia assistir, uma menina montou em cima dele. E ele não conseguia sair. Aí depois ele foi contou pra mãe dele, né, no caso: "Mãe, o pai será que não vai ficar brabo que a menina montou em mim e não conseguiu sair?" Você entende? Começa ele entender quem ele é dentro da sociedade. Você vê que no fundo, uma mulher pode bater em Uma você, mulher cara. pode bater, é verdade. E eu queria continuar essa ordem cronológica da sua vida, porque assim, a gente entendeu que você hoje é um grande campeão, isso não tenha dúvida. A gente entendeu que você começou a lutar de alguma maneira incentivado, né, pelo que você assistiu, pelo contato que você teve, aí depois foi para uma academia, conseguiu ainda desenvolver melhor na escola. Cara, e a partir daí, como foi? Porque assim, talvez uma das fases mais importantes seja a adolescência da pessoa, né? Sim. Como foi tua adolescência? Como foi, assim, os primeiros títulos? Como foi isso pra você, assim, a sua vida? Eu quero saber da sua vida, cara. Desde o começo. Então, aí essa parte eu ingressei com 9 anos de idade. A minha primeira luta foi com 12 anos. A minha primeira luta foi uma luta de boxe, eu tinha 12 anos, praticava já há um tempo. E, assim, eu tive um benefício, né, pela minha genética, eu era um menino já grande, já alto, né, e foi conseguido casaram uma luta, eu tinha 12 anos, eu lutei com um cara, ele tinha 24.
Tá, piga! Ô, louco. 24 anos. Era um aluno de uma outra academia da É mesma baseado a rede. altura e o peso, no caso? Isso, é dividido pelo peso, né. Hum. E hoje, assim, é também maiores de idade ou 16 anos, né, tem uma Mas pegada naquela época não tinha Naquela nada né, disso, não. nessa era diferente. E aí eu fiz a luta, né, fui convidado, na verdade estava louco pra lutar, todos os amigos lutando, você vive aquele mundo, né. E aí o meu professor me inscreveu no campeonato, e aí: "Pô, quem que a gente vai colocar pra lutar com o Saulo?". Só que como eu já tinha uns 2, 3 anos de treinamento, e era só aquilo que eu fazia da vida. Eu fiz a luta, lembro o primeiro round foi muito duro, assim, eu apanhei um pouco, né, consegui desenvolver, me defender mais, mas no segundo round eu consegui derrubar o cara. E daí, depois disso, meus treinadores começaram a investir em mim, começaram, né, os treinamentos melhorar um pouco, vamos investir no Saulo, porque eu estava dentro de uma classe onde tinha atletas também que treinavam, tinham lá 16, 17, 19, 21 anos, e eu tinha 12, né, então eu tive a vantagem do tempo. O tempo estava ao Legal. meu favor, né. Os caras tinham uma maturidade já pra poder passar pra você. Isso. E aí eu fui, participando de campeonatos paranaenses, na verdade, fiz muito campeonato interno, né, então, a gente se encontrava, fazia confraternização, a rapaziadinha saía na pancada. Aí teve campeonatos internos em outras academias, a gente começou a ir também, e eu comecei a me despontar. Graças a Deus, na época, eu comecei a me despontar. Acho que eu tinha uns 15 anos, assim, de idade e já tinha alguns campeonatos que eu já tinha nível pra lutar, mas eu não tinha idade ainda. E daí eu passei essa prova, assim, de ter que aguentar um pouco mais, ficar treinando até fazer os 18 anos. Mas nesse meio tempo eu fui testado, lutei com atletas profissionais também. Quando eu fiz 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, a gente tinha um patrocinador que levou a gente para o Rio de Janeiro, toda a equipe, e aí consegui ser campeão brasileiro. A gente foi para São Paulo e aí comecei a despontar, né, nessa época. E com 19 anos foi minha primeira luta internacional, eu lutei na Áustria, A primeira já na Áustria. já na Áustria. Isso no No kickbox. kickbox. Lutei num campeonato muito grande, foi em Vila aqui, tinha mais ou menos, assim, 600 atletas, que o kickbox não é só luta dentro do ringue, tem luta de tatame, tem musical performance, você toca uma música, faz uma performance musical. É muito legal o Cara, esporte, assim. legal. Tem a luta que é o semi-light contato, então uma luta que não tem contato, vamos lá, de 1 a 10 é um contato 1, bem leve, é velocidade. Tem o light contact, que é um pouquinho mais pesadinho. Tem o full contact, talvez vocês Que é o que eu acho que a hã, gente deve ter com contato, no caso, contato, né. que é mais chutes, assim. Então, foi a primeira vez que eu vi um grande número de atletas e, assim, diferentes países, e todo mundo tinha muito medo da Rússia, muito medo da Rússia. Porque eles chegavam uma comissão técnica, descia um ônibus muito grande no país, cheio de atletas, masculino e feminino, e eles realmente eles vinham, assim, e rapavam todos os primeiros lugares, né. E foi o primeiro ano que eu tive contato com a Rússia, fiz uma luta com o italiano, ganhei dele por pontos, fiz uma luta com húngaro também, ganhei dele por pontos, e aí fiz a final com o russo. E eu Vixe. e eu já tinha um nível bom, assim, como lutador, né. Perdi pra ele por pontos, fiz uma luta dura com ele, perdi pra ele por pontos. Hoje é o Vladimir Miniev, que é um grande nome na Rússia, hoje ele luta lá, campeão. Na verdade, hoje ele é até um artista lá, mas campeão de vários de 2 organizações muito grandes lá, que é o Fight Night e o AKA. Aham. E aí meus amigos também lutaram contra os russos, mas a gente chegava nos russos, a gente batia na trave. Porque eles chegavam muito bem organizados, anos à frente do que o esporte, e o nosso presidente, o Paulo Zorello, na época falou: "Olha, a gente precisa reverter isso nos próximos campeonatos", e foi o que a gente veio trabalhando, né, então, participava do campeonato, chegava nos russos, a gente batia na trave. Chegava, lutava com os caras, fazia frente e batia na trave. Eles ganhavam de algum jeito. Eh, Você acha que eles eram mais habilidosos, fortes? e a luta porque a luta é um conhecimento, né, então Uhum. passa de vô para pai, para passar por De filho, geração, né, às de vezes é geração a em geração, né. Mas não é nem só questão de estrutura, é questão de cultura, cultura. é. Cultura, Falamos também. junto, hein, cultura. Aham, cara, olha só. Aí, a gente participava desses eventos. O único que não foi campeão em Vila aqui em 2019 foi o Vladimir da minha categoria, que ele foi desclassificado. Ele era muito agressivo, assim, ele foi desclassificado. Então o restante lá
Caramba, ele foi desclassificado numa luta de kickbox porque ele era muito agressivo. É, porque ele não respeitava os comandos, né? Então tem os comandos, né? A gente Parou. Parou. Ele já batia, ele queria nocautear. Então ele era um atleta assim que ele só parava com nocaute mesmo. Tá, cachorro louco mesmo. Brabo, moleque brabo. Esse era muito. Ele veio pro Brasil, fez algumas lutas aqui. Muito brabo. Bater nele deve ser bom, né, Saulo? Olha, eu não vi, Eu não vi, né, quando eles... esse cara perder, cara. Cara, louco, não perde. Assim, eu vi uma luta dele na Rússia até, presenciei uma luta dele na Rússia de MMA, mas esse cara, ele apanhou, cara. Ele apanhou, mas apanhou a luta toda, assim. E ele fazia belezinha pro juiz, e ele apanhando, porque ele sabia que o adversário dele ia cansar. A hora que o adversário dele cansou, ele começou a pegar o cara. Muito bom. É assim, estratégia, né, cara? E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre o kickbox, né? Quando eu fui campeão mundial, também a gente entendeu que o Brasil cresceu bastante nessa, né? A gente teve importância muito grande nesse requisito de lutar, perder para russo, ganhar de austríaco, né? E o nosso esporte hoje, ele é o que é graças a esse trabalho que não só eu fiz, a presidência da Confederação de Kickbox, né? Então hoje a gente tem um nível diferente do kickbox que a gente tinha, vamos lá, 10 anos atrás. Hoje a Rússia ainda é essa potência? Ou o Brasil passou ela, assim, no caso? Olha, como que eu vou te responder isso? Ainda é, né? Ela é uma potência, mas hoje já ficou 50-50, né? Então, a gente tem lutadores bons, os russos têm também, então é muito resolvido na hora ali, sabe? Tanto que o Alex Poatan ganhou de um russo, perdeu a primeira luta e ganhou a segunda luta do russo, né? Bem equilibrado, né, cara? Bem equilibrado. Eu morei na Rússia, fiquei 1 ano lá, fiz 9 lutas, ganhei 5 lutas, empatei 1, tá? E perdi 3, né? Então, Card favorável. card favorável É. pra estar dentro da Rússia. Só que assim, os top da Rússia, os primeiros eu não consegui ganhar. Os primeiros porque eles são O cara deve ser diferenciados. duro, né, cara? Mas a gente tá bem também, sabe? Hoje a gente tá bem. Ah, que legal. E o seguinte, aí então, por exemplo, só pra seguir na ordem cronológica, Certo. você com 18 foi a primeira luta pra Áustria, lutou, tal, se consolidou, né? Morou 1 ano na Rússia e depois disso volta pro Brasil, depois da Rússia volta pro Brasil, Isso. continua lutando. Aí voltei pro Brasil, participei de um campeonato chamado Tatneft Cup, que era uma copa de um evento em Kazan, na Rússia. Fui lá, ganhei a primeira, ganhei na semifinal, perdi para um polonês. Voltei pro Brasil, me fecharam um contrato no Japão. Aí, Putz, legal. na época, não existia Glory, era o K1 World Max. É um evento sensacional. Hoje ainda tem edição, a gente tem um campeão que é um curitibano, que é um campeão mundial agora, que é o Ariel Machado. Você conhece ele? Conheço. Ariel, queremos você aqui, hein, Olha, cara? tá convidado. Que isso? Verdade, um menino muito, muito participou também, teve junto na Áustria também. Ele, quando lutou na Áustria, lutou contra um russo lá, mas pegou-lhe uma encrenca. B.O. Pegou um B.O. Cara, eu lembro desse russo, ele era um russo grandão, assim, mas cheio de pelo esse cara, mas era, tipo, assustador ele. Nossa. Assustador, o cara. Tá doido. Aí o Ariel fez a luta com ele lá, teve os resultados dele. E aí eu fui, né, voltando à ordem, lutei no Japão, assinei um contrato com o K1, fiquei com eles 2 lutas, voltei pro Brasil, aí nisso acabou um pouco as lutas no Japão, começou a diminuir um pouco as lutas no Japão, porque teve uma sessão que o Japão estava tendo muitas lutas, então não tinha luta. Nos Estados Unidos existia luta, mas lutas pequenas. Aí foi quando os irmãos Fertitta entraram em contato com o Daniel White, investiram no UFC, e eles fizeram um acordo com o Japão, né? A organização japonesa ficar durante alguns anos sem ter evento. Aí nisso veio o Glory Kickbox, que é um evento de Singapura, roda no mundo todo, e eu fiquei 7 anos com essa organização. E qual foi o momento... Pode perguntar. Não, manda bala. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou? Mais difícil que eu enfrentei? Olha, eu vou ter que citar a pandemia, que eu acho que foi o momento mais difícil que eu enfrentei, assim, como lutador, como atleta, como ser humano também. Show diferente. O lutador pode viver Eu acho que isso aí é muito mais humano, porque o lutador pode viver uma experiência, não só ele, mas a família, entendeu? Acho que para um pai de família,
lutador profissional que Aham. tem as dificuldades da luta, que não é fácil, não é todo mundo que tem um dinheiro que um Anderson Silva da vida tem, Sim. entendeu? Então, pro cara poder proporcionar isso aí pra família, pro psicológico do cara é um grande avanço, né, Um cara? grande avanço, com certeza. Você tá junto com a família, você fica mais forte, né? É verdade, cara. Fala, não, vou ter que bater nesse cara porque meu filho tá aqui. Como que É, funciona? Comenta com a gente também como que funciona essa preparação física e mental antes do combate. Você tem algum rito de passagem, alguma coisa que você faz antes de você começar a luta ali? Então, assim, muito se vê uma luta na televisão e a gente acha que é simplesmente o cara treina e vai pra luta. Mas dentro disso, né, desse combate, tem uma preparação muito grande, né. Então, assim, no meu caso eu fazia e muitos outros atletas eles fazem psiquiatria esportiva, que é um tratamento com um psiquiatra ou com um psicólogo, que é a psiquiatria esportiva. Então você vai entrar num estádio, tem uma ideia, você vai entrar num estádio, tem 85.000 pessoas. Você vai viajar, tem mais 2 milhões de pessoas assistindo. Você precisa do resultado, porque o atleta ele vai perdendo o resultado, ele vai sendo dispensado, vai ficando pra trás. vai sendo descartado. Então você tem que estar preparado psicologicamente e mentalmente. E tudo é avaliado dentro da luta. O tempo que você leva na passarela, então vai lutar lá contra um lutador muito experiente. A música que tá tocando para você entender como que funciona a cabeça do cara, o tempo que ele leva para chegar na passarela, para ele entrar dentro do ringue. Então você tem que estudar muito o teu adversário, Nossa, né. tudo isso a Isso gente não tudo é tem noção, avaliado. né? Hein, Imagina. e é o seguinte, fala um pouco mais sobre isso, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Porque assim, eu já Uau. lutei boxe, já fui Uhum. pro Paranaense de boxe, e você escolhe a música. Na época, todo mundo queria escolher a Eye of the Tiger lá, Uhum. nem lembro quem canta, mas é porque é a música do Rock Balboa, entendeu? Então Boa. todo mundo quer entrar com aquela música e tal, ou um rap e tal, porque o cara veio da favela e tal. Sim, Então, assim, isso na verdade diz muito sobre a com personalidade certeza. do cara que vai lutar, diz muito a questão do tempo. Agora eu pensando, Uhum. faz sentido o tempo que o cara leva na passarela, se o cara tá com ansiedade pra ir pra luta, se o cara tá super relaxado, se ele é um showman, Exato. entendeu? Que quer só fazer. Então, como que é a cabeça do lutador vendo outro lutador entrando? É, assim, cada um pensa de uma maneira. Eu mesmo assim, os caras falam: "Saulo, você não tem medo de lutar?" Cara, eu acho que medo de lutar eu não tenho, sabe. Medo do resultado eu não tenho também. A única coisa que eu tenho medo, o Saulo, né, eu tenho medo de não conseguir dar o resultado que eu preciso na luta, sabe. Então trabalhar o que precisa na luta. Então, assim, já aconteceu comigo de eu ver o lutador dando o soco, você fala: "Que vai bater em mim?" Mas vai nada, vou pegar ele antes. Então você tem que trabalhar por isso que é a psiquiatria esportiva, que é a mensagem automática, né, porque assim, pô, você vê lá, né, Lucas, o cara tá preparado pra lutar com você, e conhece todas as suas falhas, os treinadores dele também, sabe o round que você vai cansar, como que você vai trabalhar, sabe se você teve algum problema pessoal dentro da tua família, ele Lesão, ele já ele sabe, conhece tudo, você tá entrado ali mapeado. escaneado. Totalmente. E aí você, de repente, vê o cara se aquecendo e escuta, né, no vestiário, lá no backstage, você escuta o cara dando pancada nos equipamentos, você escuta aquele barulho todo, você fala: "Poxa vida, esse cara Se, tá batendo pesado se um mesmo". desses pegar na minha cara. Então, para isso, você já tem que ter um tratamento psiquiátrico ali, psicológico, e falar: "Não", coloca uma mensagem automática bem na hora: "Não, não, já tô preparado para isso aí, tá batendo fraco, na luta não vai conseguir, não vai me encaixar, não vai me acertar". Então é uma preparação mesmo, sabe, a gente que entra profissionalmente, assim, dentro de um combate, você sabe que tudo pode acontecer. A gente assina um contrato, sabe, Lucas? Tem isso A mesmo. gente assina um contrato. Você Que tirando é muito perigoso, né? é muito perigoso, é um trabalho de alta periculosidade. Por mais que não pareça que ali Não vamos lá pareça o quê? É, e é, muito, né? mas assim, é diferente porque se você pegar um atleta que uma pessoa que nunca se preparou na vida, mas toda luta que eu entro preparado. O meu adversário, ele entra preparado, então o risco diminui. Então até foi feito um estudo numa época atrás aí, vamos lá, uns 10 anos que eu vi, qual que era o esporte mais perigoso do mundo. Qual que tu acha? Eu acredito que seja envolvido a luta, né, também. Então, cara, isso é interessante, porque é o seguinte, essa pergunta é muito boa. Porque a luta, tá, o cara também tá preparado, o futebol também tem um risco de lesão,
Aí você pode ir aí num surf, por exemplo, que o tubarão pode comer o cara, entendeu? É. Então tem... Eu acho que é luta, os caras saem muito arrebentados, né? Nessa época foi avaliado como futebol. Ah, o futebol aí, ó. Futebol. Tá vendo como que eu tenho informação? O Lucas Welter é informação, o Lucas cara. Pelo risco da lesão, porque na luta você tá esperando o cara entrar em você, ele te agredir. Tá preparado pra você aquilo tá ali. preparado. No futebol, não. O cara vem dar É uma um pancada acidente, lá, né? um acidente. E tem outra. Você quer saber? Eu, né, maratonei os vídeos do Saulo. Tem um exercício que é pra você se preparar pra tomar soco no nariz. Tem ou não tem, Saulo? Como é que é? Meu É Deus. verdade. Esse foi um libanês que me ensinou da seleção árabe de boxe. Então, às vezes, a gente toma um soco no nariz, né? O nariz não tá preparado pela cartilagem. Então, a gente pega a parte da mão e fica massageando o nariz, né? Massageia ele, pra na hora que entra o soco, ele não... Não Ele machuca. tá totalmente... Ele consegue absorver o golpe, né? Então, aí a questão da periculosidade. Thay, você tá com quantos anos? Vou fazer 33. 33 anos. Em 33 anos, quantos socos no nariz você já tomou? Acho que brigando com os irmãos quando eu era criança, Então, assim. se perguntar pro Saulo quantos socos no nariz você já tomou, ele nem sabe mais, cara. Então, querendo ou não, o corpo já tá esperando. Além do psicológico, o seu nariz é treinado pra receber porrada. Entendeu? O Saulo lutou final de semana? Isso, semana passada. Final de semana passado. Você olha pra cara dele, tá machucado, entendeu? Trocou porrada pra caramba. Você ganhou ou perdeu? Ganhei. Ganhou e aí saiu lesionado. Então, o corpo tá acostumado a levar pancada. O corpo se adapta a tudo. Isso é incrível, cara. Isso é verdade, o corpo se adapta a tudo. Até apanhar, Até né? apanhar. Você tá louca. Hein, mas aí é o seguinte. Você vem pro Brasil, né? Volta pro Brasil, começa a lutar, tal, vai. E assim, atualmente, cara, Certo. o que você tá fazendo da vida? Como que tá? Tá lutando ainda profissional? Acho que você tá na mais alta performance da vida. Como você se vê agora? Olha, o que eu faço hoje da vida, né? Eu treino, faço meus treinamentos, porque agora eu não sou mais um atleta. Então, eu era um atleta, treinava todos os dias, me alimentava, cuidava com a alimentação. Hoje eu sou um lutador. Fiz um nome dentro da competição, treino, vamos lá, parece uma competição, tô sempre me mantendo em forma, né? Mas aparece uma competição pra mim, Saulo, você tem 40 dias pra se preparar. Que eles gostam, assim, o mundo, né, das lutas. Eu não tava preparado pra chegar com... Hoje tô com 37, né? Pra chegar com 37 anos e tá lutando ainda. Na minha cabeça, lá atrás, quando eu entrei com 9 anos de idade, eu falei, com 30 anos eu paro com isso aqui. Já tô milionário. Já tô cheio da grana e... Já tá quase ficando, não? Tá quase, tá perto, tá perto. E aí, assim, o que acontece? Quando você chega com 30 anos, você fala, poxa, ainda dá pra ir mais. Tô no gás ainda, né? Aí deu os meus 35, falei, dá pra lutar. Aí você vê cara com 42 anos lutando, aí você fala, poxa, mas como é que esses caras lutam? Eles diminuem a intensidade do treinamento, né? Eles mantêm o treinamento, porque assim, já sabe lutar. Claro, em 2023 eu fiz uma luta com o número 160 do mundo do boxe. Colocaram um menino com 23 anos pra lutar comigo, eu com 34, 33 anos de idade. O gás do moleque tá Poxa. 100%. E muita malandragem, né, do boxe. Então, assim, eu consegui lutar com ele, na minha visão, eu tinha ganho dele. Até fiz uma aposta com o meu treinador, falei, não, os caras me roubaram essa luta, não é possível. Dentro da Rússia, me roubaram essa luta. Depois, eu assistindo com o tempo na televisão, realmente ele me deu uma aula de boxe, né? Mas, assim, pra você ver a diferença de idade, vamos lá, quase 12 anos de diferença. Então, a gente segura a luta com o cara, mas é um menino que não tem medo de nada, né? Respondendo pra você, o cara, ele não tem medo, não tem filho. Ele vem numa pegada de bater recorde, né? Eu lembro quando eu tava com 20 e poucos e botava os caras mais velhos pra lutar comigo. Então eu diminuí um pouco essa pegada. A gente busca lutar com atletas um pouquinho mais velhos. Eu fiz uma luta em Miami agora, o atleta com 36 anos de idade. Então o que eu faço hoje da vida? Eu me mantenho em alto rendimento, participando de campeonatos também, treinamentos. Isso não mudou muito a minha vida. Só que eu busco fazer outros tipos de negócios também nesse meio tempo, sabe? Então, vamos lá, faço uma luta, compro uma casa, um terreno, alguma coisa nesse sentido, construo e vou vendo dessa maneira. É que no final das contas, cara, olha pra você ver como que ó, a gente começa falando em luta e vai pro business. Só que Isso. tudo tá relacionado a compra e venda, a venda. Com certeza. Porque assim, se você ganha, você pode ganhar muito dinheiro mesmo. Só que se você não souber investir, não souber trabalhar, isso é até um conselho pra jovens lutadores, né, cara? Sim. Que às vezes o cara começa ganhando, ganha dinheiro pra caramba e acha que a vida é uma eterna ostentação. Saber investir, né? Não investe, entendeu? Aí chega com 30, 40 anos,
se o cara não tem nada? E ganhou dinheiro pra caramba. E acostuma num padrão, né, também de É, vida, né. cara. Porque são viagens boas, você se envolve num público legal também, querendo ou não, você tem dinheiro também envolvido ali, tem investimento. De repente, quando a pancada que aconteceu comigo, eu tinha 29 anos. Tinha acabado de ser pai, veio a pandemia, se eu não me engano, veio a pandemia e um pouquinho antes da pandemia eu tinha quebrado a mão. Aí foi um momento assim, pô, eu até tinha uma reserva de dinheiro, tudo, mas o meu contrato estava pela boa, sabe? Porque eles já precisavam tirar o cinturão do Brasil e levar para outros países, porque o business funciona assim, né? E eu estava com a mão quebrada. O que que é pela boa? Quando você já cumpriu um prazo de contrato. Então, assim, eles até renovam o teu contrato, mas não chegam a melhorar financeiramente o teu contrato, a tua vida fica estagnada naquilo. Vamos lá, eles te dão um X, né? Então eles não vão aumentar o teu salário, entende? Você tem que buscar outra organização. Entendi. Então, por Entende? exemplo, ó, é claro que essa pergunta, eu sou um pouco mais leigo, mas assim, o Anderson Silva, por exemplo, ele defendeu o cinturão dele, né, durante 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. Então, por exemplo, ele ficou pela boa durante 10 anos? Na Ou é verdade, diferente? é um pouco diferente, porque, assim, ele tinha muita televisão, era um evento dentro do UFC, né, então Uma ele mídia muito grande, e né? ele já conseguia vender sem ele lutar. Vamos desenhar assim. Ele já ganhava o mesmo tanto que ele ganharia lutando sem lutar, só com business, imagens, investimentos que ele já tinha feito. Só que a gente acaba ficando viciado, tá ligado? Naquela pegada de ir pra passarela, a família fala: "Não, Saulo, não vai lutar". "Não, eu vou lutar". Você dorme com aquilo, então você não consegue substituir essa Adrenalina, né? adrenalina por nada. Então vamos lá, nunca lutei na vida, a gente não vai saber o que a gente tá falando, mas a partir do momento que você faz um negócio, que você corre um risco de alguma coisa, assim, essa é a pegada da luta. Eu já lutei, cara. Eu sei o Você que é. entende. Você, tipo assim, não fui um lutador, né? De Uhum, nossa, olha o Saulo Cavalari, uhum, mas eu já participei e eu sei essa tensão, por exemplo, de você dormir. Eu como artista, hoje em dia, a tensão é quase que a mesma, porque é a adrenalina do palco, adrenalina do entendeu? Porque palco. no fundo, por exemplo, um comediante, um lutador, ele sobe para dar show, entendeu? Sim. Então, se, por exemplo, o cara é um grande lutador, mas ele não é um showman, ele Ah, não vende, não entendeu? vende. Às vezes o cara nem é bom, ele sobe e perde, ganha mais ou menos, só que ele é muito bom para se vender, entendeu? Para vender a Uma luta, para mídia, ameaçar né? o Às vezes. cara, entendeu? Exato. Termina, lambe o sangue. Nossa, então o cara é midiático, Midiático. entendeu? Então, no fundo, você tem que ser um pouco isso. E essa adrenalina é realmente muito motivadora, porque a gente vive isso, a gente que vai subir no palco, amanhã tem um show para 500 pessoas. Caramba, cara, eu não posso errar o texto, eu Uhum. tenho tal. Você tem toda aquela tensão. Você vai ficando ansiosa, Você né? Com fica certeza. ansioso. E Aham. na luta é a mesma coisa. Você vai entrar, você tem que escolher a sua música, você vai caminhar na passarela, tal, e você vai lutar com o cara, você tá preocupado porque o cara falou na coletiva que ele vai arrebentar a sua cara e da de toda a sua família, entendeu? E uma das coisas que complementa isso que você está falando também, o pessoal poder entender um pouco dentro de casa, como que funciona a luta. O cara, ele é nocauteado, ele não sente dor. Então Na você hora, né? na hora, você não sente a dor, então você tá dentro do combate com o cara, e você tá cumprindo ali aquele script, né, você tem que cuidar pro cara só não te acertar. Ele te acertou, acaba toda a programação. Você não sente dor, mas vem esse Dá a detalhe tela aí. azul do Windows, plum, 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 Acabou, desligou. já era. Você já pensou em algum momento desistir? Hum, Todas as vezes que eu apanho, né, Saulo? é, na verdade, assim, como lutador, a vez que eu pensei em parar, eu dei uma segurada mesmo. Eu sou muito fiel ao que eu quero, sabe. Então, eu vi que não estava legal pra mim, eu estava com um contrato que já não estava já me ajudando tanto também. Aí eu falei: "Poxa, será, cara, que eu vou correr um risco aqui, buscar uma outra organização, alguma coisa? Ou chegou a hora de parar de competir?". Aí eu escolhi romper o contrato, né, veio a pandemia, daí tinha uma cláusula no contrato que caso acontecesse alguma catástrofe mundial, alguma coisa assim, o contrato ainda tinha validade. Aí a gente entrou em contato com o evento, eles falaram: "Não, Saulo, tudo bem, a gente entende, né, tá com família, o esporte é outro". Eles colocaram um título interino, e daí foi aí que a Rússia me honrou. Aí a Rússia me pegou de novo. Pô, que legal, cara. Aham, a Rússia me pegou de novo. Então tudo que eu conquistei dentro da luta de Estados Unidos, eu sou muito fã dos Estados Unidos pela cultura americana, mas o que eu conquistei de vida foi a Rússia que me deu. Eu fiquei, vamos lá,
8 anos, de 2013 a 2019, lutando dentro dos Estados Unidos. O que eu ganhei em 1 ano de Rússia valeu o que eu ganhei de 8 anos dos Estados Unidos. Putz, então os caras realmente reconheceram Uhum. o que você fez lá Sim, de legado, né? A palavra seria essa, de sim. legado. Chegou lá, honrou o país, lutou. Ah, e aqui em Fazenda Rio Grande, cara, porque assim, ó, o que que eu penso? Tá. Cara, você é um cara campeão mundial, entendeu? Tem uma história gigantesca aí fora. Aqui em Fazenda Rio Grande, não só pelo teu esporte, mas muitos atletas que a gente conhece, vê aqui, os caras não têm um incentivo, não são tão reconhecidos. E assim, aqui em Fazenda Rio Grande, como você vê o cenário da luta em Fazenda Rio Grande? Olha, a Fazenda Rio Grande, a minha visão que eu tenho global, assim, do esporte. Fazenda Rio Grande, acho que algumas pessoas que vão estar escutando, tem uma lutadora da Fazenda Rio Grande que é a Jaqueline. Ela é uma lutadora do UFC, não sei se já conheceram ela. Não conhecia. Tem uma lutadora que ela é da Fazenda Rio Grande, ela saiu daqui, ela tem contrato com o UFC. Então, assim, Olha que legal, cara. e ela tá treinando, se não me engano, em Balneário Camboriú também. Ela tá treinando pra lá. Fazenda Rio Grande tem um mercado muito bom a se explorar aqui, no mercado de lutas. Até assim, a gente pensando num projeto de começar hoje, é no mínimo 2 anos, trabalhando 2 anos, formar caráter, formar a sociedade pra luta, formar as academias, buscar novos atletas também, né. Mas, eu vejo a Fazenda Rio Grande como um grande celeiro a ser explorado aqui. Ah, legal. Mas questão de incentivo, assim, porque eu vejo que tem bastante academia, cara. Só que, por Uhum. exemplo, como eu não vivo tanto isso, talvez eu não tenha a mesma visão que você tem. E de fato, tem um mercado muito grande Sim. a ser explorado. Você, tem alguma academia aqui? Você dá aula? Porque assim, a pessoa assistiu o podcast. Cara, achei sensacional o Saulo, cara. Gostei Uhum. dele, que história maravilhosa. Tá aqui pertinho de mim. Pô, quero treinar com ele, cara. Tem É. experiência pra me passar. Como que eu faço se eu quiser treinar com você, por exemplo? Atualmente aqui eu tô sem academia, né, na Fazenda do Rio Grande eu tô abrindo uma academia aqui para o ano que vem. Eu tô com espaço ali, a gente vai colocar uma academia em casa ali, vai fazer um trabalho legal aqui, um lugarzinho bom ali perto do Parque Verde. Mas nesse momento agora eu consigo assessoriar os atletas, assessoriar os professores, né, até porque como eu sou um atleta profissional, eu preciso treinar com profissionais, né, e na cidade aqui a gente tem amadores ainda, sabe, então Aham. tem que ser feito um trabalho aqui, né, alguém tem que Lapidar organizar, ainda, né. lapidar, sabe. Então o meu treinamento eu treino em Curitiba, mas, eu tenho sim uma vontade grande, né, que eu devo bastante à Fazenda Rio Grande. A minha mãe, a gente veio para cá em 2013, veio de Curitiba para cá, minha avó morava aqui, e eu tenho sim uma intenção em abrir uma academia aqui na Fazenda Rio Grande. Mas acho que vai levar 1 ano, assim, pra gente concluir esse projeto aí. Então, você que tá assistindo esse podcast agora e fala: "Cara, eu queria treinar com o Saulo", fique sabendo dessa informação em primeira mão aqui pra gente, ó, que Uhum. ano que vem, se Sim, Deus abençoar, der tudo certo, e a gente torce pra que sim. realmente isso É uma aconteça. forma de incentivar, né, o esporte na cidade, que é uma coisa Exatamente. tão importante, né, Uhum. tanto para jovens quanto para adolescentes. Se você pudesse deixar também uma dica para quem vai começar, o que você diria? Olha, Pare. não, não, dê o seu melhor, dê o seu melhor em todos os sentidos, né, até isso que o Lucas, a gente estava conversando aqui, mudou bastante, né, essa fase, então, dos apoiadores, dos patrocinadores. Então antes você chegava numa empresa para pedir um apoio, um patrocínio, "Pô, esse cara tá vindo aqui pedir, sei lá, uma ajuda aqui, como assim?", né, eu já fui confrontado várias vezes com isso, né. "Como esse cara quer que eu ajude ele a fazer isso? Tipo, esse cara ganha dinheiro com luta, como que eu vou ajudar?", e tipo, Não eles tem a não mentalidade, né, isso, cara? não consegue associar uma coisa com a outra, É. né. Mas hoje que vem mais a parte, tá todo mundo tem o celular na mão hoje. Então você coloca lá quem é o lutador, quem é a pessoa, quem é o criador de conteúdo digital, então a gente consegue atingir mais pessoas, né. Então mudou, talvez esse cenário agora vai mudar bastante aqui pra Fazenda Rio Grande também. Pô, legal. Que é uma cidade que só cresce, né, porque você vê desde o ano que você veio para cá, o tanto que mudou a Fazenda Rio Grande. Nossa, foi a segunda cidade que mais cresceu. E o que a gente vê de criança hoje na rua, nos parques,
até tem um parque perto de casa ali, vai uns meninos treinar ali, às vezes eu vou, converso um pouquinho com eles, e tal. Eles vão treino, então eles precisam do incentivo também, né, uma academia para treinar. E hoje as academias aqui, a gente fez um levantamento, são 23 academias que têm artes marciais aqui, todas estão cheias, estão bombando. Então, assim, é uma cidade que é próxima à capital, né? Tem lutadores, eu sou campeão mundial, sou daqui. Tem a Jaqueline, que não foi campeã mundial, mas ela é uma das 10 ranqueadas do UFC também. Acho que já tá bom, né? Já tá bom, então a gente tem uma história para vender, né? Já tem uma história com a arte marcial, com a luta. E pensando em futuro, né? Os próximos praticantes, eh, escolham bem se querem ser lutador, né? Porque assim, e escolha a modalidade que você quer também, né? Se você quer o MMA, se você quer o kickbox, o Brasil tá precisando de boxeador também. Então, assim, a gente tem um nicho muito grande que tem que ser atingido ainda. Hein, o boxeador atual, a gente já vai fazer aquela pergunta da Thaily que ela faz em todos, entendeu? Aí, aí. Mas é assim, eu gosto de conversar muito sobre boxe, porque foi um dos esportes que eu comecei, entendeu? Foi uma das primeiras eh, lembranças boas, lembranças ruins, de eu Uhum. ter vencido um cara maior do que Você eu. lutou boxe? Eu lutei Ah, boxe, da então hora. assim, eu tenho a lembrança de ter acertado e foi num jab, cara, eu tenho essa nossa, foi muito bom, porque é o seguinte, o cara ele estava realmente eu estava com medo, Sim. porque o cara ele era maior do que eu, ele era mais forte do que eu, e ele era muito rápido, entendeu? Ele eu falei: "Caramba, cara, ele vai acabar comigo", entendeu? Aí Boa. beleza, ele veio todo preparado, todo sombra olhando pra mim, eu falei: "Nossa, é agora que eu morro, cara". Aí beleza, eu na reação de falar assim: "Cara, preciso fazer alguma coisa, a melhor defesa é o ataque". Sim. Ele veio, eu mandei um jab, encaixou no meio do nariz dele, Ô, cara. maravilha. Pau, quebrou o nariz. Nossa, Aí, tipo, na hora acabou a luta, eu falei: "Cara, eu ganhei". nossa. Eu saí igual o Chris, sabe, todo mundo deu o Chris? Aham. Eu saí da luta, tipo, cara, eu só precisei de um jab pra acabar com esse cara, entendeu? Daí pra lá, eu fui pro campeonato. No campeonato, eu apanhei todas as lutas, cara. Isso Ei, aí eu perdi Um dia total, da entendeu? caça, outro caçador, É. rapaz. Não, mas a minha vida foi É. igualzinha a do Chris, igualzinha aquilo lá. Então, assim, eu tenho boas lembranças no boxe, porque eu vivi isso, entendeu? Então, eu acho que o lutador brasileiro do boxe atual, o brasileiro lá, como O que é? Popó, Não, que tá na Olimpíada. o Esquiva Falcão. Não é, cara, me fugiu o nome. Um que ele foi pra Olimpíada, o jovenzinho, moreninho. Putz, me Ai, fugiu o ai, nome ai. dele, cara. Me fugiu o nome dele. Hum. Mas assim, o cenário do boxe só, não MMA, propriamente dito, no Brasil, como você vê, cara? Você acha que assim o boxe ainda tem, porque nos anos 80, lá 90, ele teve toda aquela glória e tal. Agora você acha que o boxe propriamente dito, ele perdeu muito espaço pro UFC ou ele ainda tem o espaço dele consolidado, tal, tem cara que gosta, é necessário e tal. Mas você acha que, por exemplo, um cara especialista em boxe, na trocação, por exemplo, com um cara de kickbox, ele não leva nada? Olha, são 2 perguntas, assim, bem Difícil, bem né? difíceis, porque, assim, o que acontece hoje, o nosso país aqui, dentro do boxe, do MMA, do kickbox, de todos os esportes de competição, acho que até esportes aí, vamos lá, ciclismo, natação. Então, aqui é feita uma base. O Brasil, ele funciona como uma base. Porque, assim, por mais que você tenha investidores, tenha patrocinadores, seja uma pessoa grande aqui, o Brasil não consegue dar o mesmo suporte que os Estados Unidos e que a Rússia dá para o atleta. Pela situação da infraestrutura e o tempo que eles já mexem com atletas de alto rendimento, né, vamos resumir assim. E o resumo é não, a nossa cultura não valoriza o atleta, essa que é a verdade. Não valoriza. Então, Eles não investem tanto, né, Uhum. no atleta, deveriam investir É, mais, porque né. é o seguinte, talvez e só deixando o Saulo concluir, né, porque senão a gente fala e não deixa o cara falar, mas assim, eu acho que o lutador deve ouvir igual o comediante, porque você fala assim: "O que que você faz da vida?". "Não, sou lutador". "Ah, legal, mas trabalha com o quê?". Isso. Putz, entendeu? Então talvez, é nesse sentido que a cultura nossa aqui não valoriza o atleta, de saber, cara, o cara é lutador, é isso. Exato. E aí, no Brasil aqui, falando sobre boxe, né, eu acompanho boxe desde 2023 que eu tô dentro do cenário do boxe, né, então venho lutando boxe na Rússia, com e sem luvas. Então, dentro da Rússia, os lutadores, eles têm um box rec, que é um registro. Então, muitos lutadores não vão para as Olimpíadas, porque e defendem o Brasil, por quê? Porque o esporte olímpico não é que ele é difícil falar, mas vamos falar da parte financeira. Ele não consegue manter, então você vai fazer uma competição,
em 4 anos, de 4 em 4 anos. Então você corre no máximo 2 a 3 Olimpíadas no máximo. E você tem que se classificar para poder receber um benefício do governo. Sendo que você faz uma luta de boxe profissional hoje dentro dos Estados Unidos, você vai ganhar no mínimo lá, vamos colocar aí em dólares, aí $40.000 para subir. Não compensa. Então não compensa você participar. Você faz em 4 anos, você vai fazer aí em 8 anos, vai fazer, vamos lá, 20 lutas, 30 lutas. Então os atletas já vão para o profissional. Fazem um registro do Boxe Rec e tocam pro profissional, na parte financeira. Então por isso que teve o Esquiva Falcão, foi lá, medalhista de bronze agora. Pô, a gente fala, pô, o cara pegou o bronze. Cara, o bronze é o 3º lugar. Pra gente foi um marco espetacular. O cara teve que colocar agora a medalha dele, né? Rifou a medalha, teve uma situação lá, ele vendeu a medalha. Então, dentro do boxe brasileiro aqui, temos sim grandes lutadores, mas a gente tem que fazer uma base, mandar os lutadores pra fora. Saulo, tem uma pergunta especial aí. Na verdade, eu faço sempre no meu programa, né? Mas em participação aqui com a Capital, que é muito Já vou interessante. levantar a guarda. Ó, Já olhe pra câmera, já olhe Lá pra vem. câmera aí pra responder. Se você tivesse uma mensagem que você pudesse deixar ao mundo, que as pessoas lembrariam de você por isso, mesmo quando você partir dessa pra outra, mas você quer que as pessoas lembrem de você por isso, o que você diria? O que eu diria? Pode pensar que essa é difícil. Olha, você me pegou, hein? Mas o que eu diria, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Independente do tempo, de quem seja do seu lado, dê o seu melhor. Na verdade, eu tenho uma frase para isso aí. O que eu diria, bata o seu recorde. Dê o seu melhor. Bata o seu recorde, o seu. Ah, o cara lá tem um recorde no nível 10. Não, dê o seu melhor. O seu não é o dele, né? Dê o seu melhor. Que linda mensagem. Cara, então é o top. seguinte, Saulo. Pra mim, Lucas Welter, um prazer te conhecer, cara. Um prazer conversar com você aqui hoje. A gente aprendeu muito, eu principalmente, sobre resiliência, sobre você, cara, acreditar em você, lutar, ir pra cima. Não lutar luta, mas Verdade. lutar com Uma a história muito vida. genuína, né? Muito vida. bonita, né? Então, eu só tenho mesmo a agradecer pela oportunidade que você deu pra gente de vir aqui no podcast e contar a sua história. E, cara, e você é nosso, se Deus abençoar, você vai ser também o nosso influenciador, entendeu? Mas, cara, Deus abençoe sua vida, entendeu? Que você continue realmente sendo esse cara que você é, simples, entendeu? Esse jeitão simples de falar. Parece o Bitelo, não parece? É grande, forte e tal, mas simples, entendeu? Inocente. Cara, continue sendo assim, que você, na verdade, já foi longe, né? Não adianta falar que você vai, você já foi muito Tem uma longe. história, né? Uma Foi lá pra bagagem. Rússia. Tem entendeu? bagagem, né? E, cara, Deus continue abençoando sua vida. E eu espero encontrar você em outros podcasts aí pela vida. Se Deus abençoar a gente. É isso? É isso aí, galera. E você que for assistir esse programa, não se esquece, hein? Já se inscreve no canal, deixe seu comentário e diga aí nos comentários quem vocês querem que a gente traga aqui também. É mesmo. Comente o próximo convidado aqui e a gente se vê até o próximo Capital Cast. Valeu!